A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Olá, eu sou Léo Lopes e tá no ar o Pod Notícias, o podcast semanal que traz até você um resumo de tudo o que acontece de mais importante no mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024 e essa é a nossa 36ª edição, hoje celebrando os 20 anos do podcast no Brasil. Hoje o podcast no Brasil completa 20 anos de existência. Foi em 21 de outubro de 2004 que o Danilo Medeiros publicou o primeiro episódio do Digital Minds, dando início a uma história que segue sendo escrita a cada dia. O que antes era um pequeno grupo de entusiastas interessados em usar a então nova ferramenta de distribuição de áudio para compartilhar as suas ideias, se transformou ao longo de 20 anos numa mídia respeitada, consolidada e sim, bem-sucedida, com um potencial enorme de seguir crescendo exponencialmente nos próximos anos. Isso pode ser comprovado pelos resultados recém-divulgados da Podpesquisa 2024-2025, realizada pela Associação Brasileira de Podcasters, a nossa ABPod, que revelou insights importantes sobre o crescimento do consumo de podcasts no Brasil. O estudo abrangeu hábitos de consumo, perfil demográfico dos ouvintes e os desafios enfrentados por nós, produtores, apontando tendências para o futuro da mídia. A pesquisa teve como base dados coletados entre julho e agosto de 2024, com 352 respostas válidas provenientes de 24 estados brasileiros, o que forneceu uma margem de erro de 5% e um nível de confiança de 95%. O relatório destaca que o Brasil conta com aproximadamente 31.940.000 ouvintes de podcasts, um crescimento expressivo que consolida a mídia como parte importante do cotidiano dos brasileiros. A maioria dos ouvintes escuta podcasts diariamente, 40,23%, enquanto 23,56% ouvem mais de uma vez ao dia. Esse aumento de audiência é acompanhado por um crescimento da produção de podcasts em formatos tradicionais e videocasts, que já representam 40,96% da produção total. A Podpesquisa levantou também os principais desafios dos produtores e a monetização, mencionada por 29,58% dos entrevistados, é o maior de todos, seguido pela dificuldade em conquistar novos ouvintes, com 28,53%. A produção e distribuição de conteúdos também enfrentam barreiras técnicas, como a falta de tempo e recursos para edição e produção de alta qualidade. Além disso, 57,5% dos produtores ainda financiam os seus projetos com recursos próprios e apenas 18,75% conseguem monetizar por meio de patrocínios ou publicidade. As plataformas preferidas pelos ouvintes no Brasil incluem o Spotify, líder absoluto com 49,71% de preferência, seguido pelo YouTube com 25,57%. Outras plataformas como Apple Podcasts, Deezer e Orelo representam juntas menos de 10% do consumo. Além disso, notícias e entretenimento são os gêneros de conteúdo mais populares, com 23,79% e 23,07% de preferência dos ouvintes, respectivamente.
Uma das áreas em que a pesquisa se aprofundou foi o uso de inteligência artificial na produção de podcasts. Embora 51,15% dos produtores ainda não utilizem ferramentas de IA, há um aumento na adoção dessas tecnologias, especialmente para edição de áudios e roteirização. A ferramenta mais popular entre os produtores que adotaram IA é o ChatGPT, utilizado por 41,55% deles. Em relação à acessibilidade, a pesquisa indicou que 7,18% dos participantes possuem algum tipo de deficiência, sendo a maioria visual, com 52%. A acessibilidade ainda precisa melhorar, com 23,88% dos respondentes com deficiência afirmando que os podcasts precisam de adaptações, como transcrições e legendas. A Podpesquisa 2024-2025 aponta para um futuro promissor, com crescimento acelerado, mais conteúdos premium e maior uso de inteligência artificial na produção e distribuição. O relatório completo da pesquisa está disponível no site da ABPOD e o link você encontra aqui na descrição do episódio. A Spotify anunciou que vai continuar com a sua política de trabalho remoto, diferentemente de grandes empresas de tecnologia como a Amazon e Meta, que estão chamando seus funcionários de volta para o escritório. A decisão foi detalhada pela diretora de recursos humanos, Catarina Berg, que afirmou que a empresa acredita no respeito e confiança em seus colaboradores, permitindo que trabalhem de forma flexível onde for mais produtivo para eles. Essa abordagem, chamada Work from Anywhere, literalmente trabalhe de qualquer lugar em português, foi introduzida em 2021 e tem ajudado a manter uma cultura organizacional aberta e adaptável no Spotify. Ela destacou que a flexibilidade tem permitido que a empresa atraia e retenha talentos ao redor do mundo, apesar dos desafios. De fato, desde que a política foi implementada, a taxa de rotatividade da empresa diminuiu significativamente, atingindo 15% de redução, o que reflete o impacto positivo sobre os funcionários. A Spotify também relatou que a política tem sido benéfica para os seus negócios. Manter a flexibilidade permite que a empresa se adapte rapidamente a novas realidades de trabalho, equilibrando produtividade e bem-estar dos funcionários. A empresa continua monitorando de perto a eficácia do modelo, ajustando conforme necessário para equilibrar a cultura organizacional com os desafios do trabalho híbrido. Ainda em notícias da semana, a Libsyn, uma das plataformas líderes na hospedagem de podcasts, acaba de nomear Brandon Monaghan como o seu novo CEO e membro do conselho de administração. Com uma sólida carreira no setor de tecnologia e podcasting, o Monaghan foi anteriormente CEO da Megaphone, uma plataforma de podcasts que foi adquirida pelo Spotify. A sua experiência vai ser fundamental para liderar a inovação e o crescimento da Libsyn num mercado cada vez mais competitivo. Ao assumir o cargo, o Monaghan expressou grande entusiasmo em contribuir para o legado da Libsyn, que já está há 2 décadas no setor. Ele ressaltou o compromisso da empresa em aprimorar os serviços e a experiência do usuário, alinhando com as necessidades crescentes de criadores de conteúdo e ouvintes. A nomeação do Monaghan é considerada um passo estratégico para a Libsyn, buscando não apenas expandir a sua presença, mas também se adaptar às rápidas mudanças do mercado de áudio. O Monaghan terá a responsabilidade de impulsionar a empresa num cenário dinâmico, onde a competição e a inovação são essenciais. A sua visão e conhecimento profundo do setor de podcasting são esperados para trazer uma nova perspectiva para a Libsyn, ajudando a plataforma a se manter relevante e competitiva. O Instituto Serra Pilheira e o Centro Latino-Americano de Investigación Periodística, el CLIP, lançaram um edital que oferece bolsas a jornalistas para a produção de reportagens investigativas com foco em dados ambientais da Amazônia. A iniciativa tem como objetivo combinar jornalismo e ciência
promovendo uma compreensão mais profunda sobre a biodiversidade da região e auxiliando na criação de estratégias eficazes de conservação e restauração. As inscrições vão de 15 de outubro a 5 de novembro e o processo é aberto a jornalistas de toda a América Latina, com prioridade para profissionais dos países amazônicos. E essa notícia está aqui porque uma característica interessante do edital é a ausência de restrição quanto ao formato das reportagens, permitindo a inscrição de projetos em diversos meios, incluindo podcasts. Os jornalistas selecionados vão ter a chance de participar de um workshop presencial no Rio de Janeiro em fevereiro do ano que vem, onde vão ser capacitados em jornalismo de dados e vão ter a orientação de cientistas especializados na biodiversidade amazônica. Além disso, o programa vai proporcionar uma imersão na nova plataforma de dados desenvolvida para orientar decisões de conservação e restauração na Amazônia. O El-Clip será responsável pelo apoio editorial e pela mentoria em dados ao longo de todo o processo. Depois do workshop, os participantes vão ter até maio do ano que vem para finalizar as suas reportagens, que vão ser publicadas em veículos de comunicação da América Latina. E mais... O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, vai ser realizado nos dias 3 e 10 de novembro e é essencial estar bem preparado para as questões de atualidades. Essas perguntas, distribuídas por várias áreas do conhecimento, abordam temas como política, economia, meio ambiente, tecnologia e cultura, o que exige dos candidatos um repertório sólido e atualizado sobre os acontecimentos mais recentes. Entre as melhores maneiras de se manter informado, os podcasts têm se destacado. Eles são práticos, acessíveis e permitem que você consuma conteúdo relevante enquanto realiza outras atividades do seu dia a dia. Resumindo os principais fatos do Brasil e do mundo, os podcasts se tornaram aliados na preparação para o Enem, oferecendo um panorama completo dos temas que podem aparecer na prova. Nas nossas dicas da semana, a gente recomendou 3 podcasts para ajudar a aumentar o seu repertório de conhecimento: História em Meia Hora, Xadrez Verbal e Café da Manhã. Esses 3 podcasts são ótimas opções para expandir o seu repertório e garantir que você esteja preparado para as questões de atualidades do Enem. Além deles serem fáceis de acessar, eles oferecem conteúdos que ajudam a entender melhor o mundo ao seu redor, fornecendo insights que podem ser aplicados diretamente na prova. Então clica aqui no link da descrição do episódio para você poder conferir os episódios que a gente indicou de cada um desses podcasts lá no nosso site do Pod Notícias. A ABC Austrália lançou um projeto piloto inovador para testar o uso de inteligência artificial na criação de títulos e descrições de episódios de podcast. Utilizando o Microsoft Copilot, o experimento foi realizado com 10 equipes de produção da ABC, explorando o potencial de IA generativa para agilizar a criação de textos que capturem a atenção dos ouvintes. Segundo a pesquisa de 2023 da ABC, cerca de 28% dos ouvintes escolhem podcasts com base em títulos e descrições, o que torna essencial a qualidade desses textos. Embora o uso da IA tenha gerado alguns bons resultados, como sugestões atraentes, ainda houve dificuldades em garantir a originalidade e evitar termos genéricos. O projeto mostrou o valor da IA como assistente criativa, mas os produtores apontaram que, em alguns casos, os títulos gerados ainda eram simplistas e pouco precisos. O desafio agora é melhorar a capacidade da IA de gerar textos mais personalizados, de acordo com o estilo e o tom de cada programa. A ABC planeja continuar explorando outras plataformas de IA para aprimorar o processo. No site do Pod Notícias, você encontra o link para a matéria completa com mais informações sobre esse estudo. Hoje, no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia, o jornalista Tiago Rogero comemora o sucesso do Projeto Quirino, que, depois de se destacar como um podcast premiado, agora ganha uma versão em livro intitulada Projeto Quirino, um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil.
O lançamento ocorre durante a Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, onde o Rogério vai participar de debates e compartilhar as suas novas perspectivas sobre a história, que frequentemente omitem a contribuição da população negra. No livro, o Rogério revisita a história do Brasil a partir de uma lente afrocentrada, oferecendo uma visão que prioriza as vozes e experiências de personagens historicamente marginalizados. Ao longo de mais de um ano de pesquisa e escrita, ele se comprometeu a manter a oralidade e a simplicidade que caracterizam o podcast, ao mesmo tempo que busca enriquecer a discussão com novas informações e contextos. Além do livro, há planos para adaptações em quadrinhos, contribuindo ainda mais para a visibilidade de histórias que há muito tempo foram ignoradas. O livro vai estar disponível nas principais livrarias e, durante a Flip, um espaço importante para discussões sobre literatura e cultura no Brasil. Para mais informações, confere lá a programação da Flip e os detalhes do lançamento através do link que está aqui na postagem do episódio. Sobre lançamentos, o Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, o Neuromate, lançou a nova temporada do podcast A Matemática do Cérebro, que explora a relação entre neurobiologia, matemática e ciência da computação. No primeiro episódio, professores de instituições como USP, Unicamp e o FRJ discutem como o cérebro processa informações e se adapta a estímulos complexos. Os entrevistados, incluindo André Frazão Helene e Jorge Stolfi, abordam como a interdisciplinaridade é essencial para compreender o cérebro como um sistema biológico e computacional. Eles destacam como a matemática e a ciência da computação podem modelar esses processos de forma eficiente. Experimentos práticos, como o jogo do goleiro, exemplifica como o cérebro responde a estímulos e aprende com experiências passadas. Essa abordagem interdisciplinar não só amplia a compreensão científica do cérebro, mas também possibilita aplicações práticas nas áreas de saúde e tecnologia. Com uma linguagem acessível, o podcast busca tornar as pesquisas do Neuromate mais compreensíveis para o público geral, promovendo o entendimento da neurociência de forma integrada e inovadora. O episódio de estreia da nova temporada já está disponível nas principais plataformas de streaming, como Spotify e YouTube. A produtora Rádio Novelo lançou dia 14 o seu mais novo podcast, O Fio da Meada. Apresentado pela Branca Viana, o programa semanal de entrevistas vai abordar temas como política, esporte, cultura, moda e literatura com diferentes convidados. O episódio de estreia traz uma entrevista com a deputada federal Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, a primeira concedida pela parlamentar desde que ela foi hospitalizada em junho desse ano, depois de passar mal na Câmara dos Deputados. Ex-prefeita de São Paulo, Erundina fala sobre a ausência de novas lideranças progressistas, aborda o desinteresse de jovens pela política e critica o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Essa é a primeira produção original lançada pela produtora em 3 anos. O último projeto original foi o Rádio Novelo Apresenta, que já soma mais de 11 milhões de downloads. O Fio da Meada está disponível em todos os aplicativos de áudio, no YouTube e no site da Rádio Novelo, às segundas-feiras. E a nossa recomendação nacional dessa semana é o podcast Do Vinil ao Streaming, 60 anos em 60 discos, criado e apresentado pelo jornalista Daniel Sete e produzido em parceria com a produtora Audio Inc., baseado no livro do mesmo nome, lançado em 2023 pela Autêntica Editora. Os textos do livro do Sete foram reorganizados no formato Top 10, com 10 razões para se escutar o álbum tratado. As temporadas trazem 6 episódios, cada um dedicado a um álbum internacional de cada uma das 6 décadas abrangidas no livro, que vai dos anos 1960 aos anos 2010.
O podcast foi lançado em 22 de abril desse ano e ocupou ao longo de várias semanas o primeiro lugar na categoria música em diferentes plataformas, incluindo Spotify e Apple. E também repercutiu em diferentes veículos de imprensa como Rolling Stone, 89 FM, Canal Alta Fidelidade e o canal Pitadas do Sal, entre outros. A quarta temporada estreou segunda-feira passada, dia 14, com um episódio sobre o álbum Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magic, de 1991, contando a aventura do quarteto que, depois de se trancar num casarão mitológico e se cercar de figuras especiais, apresentou para o mundo a sua obra-prima. O volume 2 do livro está previsto para ser publicado no ano que vem, mais uma vez pela Autêntica Editora, e a gente espera que o Daniel siga produzindo podcast com a mesma qualidade. Inclusive, você que vai com certeza ouvir esse podcast a partir de hoje, pode ajudar o projeto a continuar colaborando com a campanha contínua de financiamento coletivo que o podcast mantém no Catarse, através do link catarse.me/podcast do vinil ao streaming. Esse episódio contou com o apoio da Content Academy, uma plataforma de cursos online voltada para quem quer trabalhar com criação de conteúdo, que tem na plataforma cursos como True Crime com o Ivan Mizanzuki, Web Jornalismo Independente com Álvaro e Ana, do Meteoro Brasil, Storytelling com o Kendi, do Normose, edição de vídeo para YouTube com o Will, do Jogatina Maneira, o meu curso Podcast para Todos e mais um monte de cursos incríveis que você acessa em contentacademy.com.br. O Pod Notícias também conta com o apoio da HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, onde nós hospedamos o nosso site e que dá para o nosso ouvinte a partir de 69% até 74% de desconto em planos de hospedagem de servidores dedicados, VPS compartilhados, além de contar gratuitamente com a rede global da CDN Cloudflare, que tem benefícios insuperáveis e podem ser ativados com um clique nos planos de hospedagem da HostGator. Garanta já o seu desconto acessando podnoticias.com.br, clicando no banner que fica no rodapé da página ou em qualquer postagem individual. E se você, assim como a HostGator e a Content Academy, quiser anunciar a sua marca, produto ou serviço com a gente aqui no Pod Notícias, tanto no podcast como no nosso site, e, com isso, atingir um público qualificado como você, que se interessa pelo podcast aqui no Brasil, manda um e-mail para o contato@podnoticias.com.br, que a gente vai ter o maior prazer em conversar com você sobre as nossas opções de publicidade. E caso você queira colaborar com o Pod Notícias, mandando texto, sugestão de pauta ou mesmo notícias, também vai ser muito bem-vindo e pode fazer isso através do mesmo e-mail. E assim a gente fecha essa 36ª edição do Pod Notícias, hoje celebrando os 20 anos de podcast no Brasil. Acesse podnoticias.com.br para ter acesso à íntegra das notícias com todas as fontes e a transcrição completa do episódio, além dos artigos dos nossos colunistas e todos os links relacionados. Você pode acompanhar o Pod Notícias diariamente através do nosso canal público no Telegram em t.me/podnoticias, através do nosso perfil no Instagram, @pod.noticias, e também através da nossa page no LinkedIn. Você pode ouvir o Pod Notícias no YouTube e nos principais agregadores de áudio, e lá no Spotify, no Apple Podcasts e no Pocket Casts, que permite que você classifique os episódios com 5 estrelas. Eu peço que você deixe ali as 5 estrelinhas do amor pra gente poder indexar cada vez melhor e aparecer para um número cada vez maior de ouvintes que se interessam pelos mesmos conteúdos que você. O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast Multimídia, publicado pela Radiofobia Podcast Network, que conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, eu, Léo Lopes, na pesquisa, pauta, redação final, direção geral e apresentação, e Tiago Miro na pesquisa e redação.
Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio. A você, ouvinte e produtor de podcast brasileiro, parabéns pelos 20 anos da nossa mídia. Vamos seguir juntos, lutando diariamente pelo crescimento dessa mídia tão democrática que a gente ama demais e com certeza vai crescer muito mais daqui pra frente. Um grande abraço e a gente se encontra semana que vem. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.